Oi, meu nome é Maísa e hoje eu venho com uma lista de lançamentos para o mês de outubro para ficar de olho. Antes de mais nada, primeira vez por aqui, gosta de livros, de ficar sabendo dos lançamentos, de tags literárias, clubes de leitura, te faço um convite para se inscrever no canal, te peço a gentileza para curtir, compartilhar, fazer comentários, ativar o sininho de notificação, me seguir nas outras redes sociais, entrar no canal do Telegram. Todas essas informações ficam aqui na caixa de descrição. Bom, como sempre, trago alguns dos lançamentos do mês de outubro. Os lançamentos vão diminuindo, mas ainda assim consegui fazer uma lista bem interessante, lembrando sempre que são lançamentos que têm relação com o nicho do canal, lançamentos que eu gostaria muito de ler. E também, como sempre, vou falar deles em ordem de lançamento, então alguns deles já estão disponíveis e outros ainda dá tempo de aproveitar, porque muitos deles com um preço realmente muito melhor na pré-venda ou porque tem brindes. Mas bora falar desses livros. Bom, então no dia 2 nós tivemos o lançamento de O Reaparecimento de Rachel Price, da Holly Jackson, pela editora Intrínseca. A Holly é a mesma autora de Manual de Assassinato para Boas Garotas, que eu ainda não li, tá na minha lista, na minha meta de ler pelo menos o primeiro esse ano. E é uma história que trata do desaparecimento da Rachel Price. Então, há 16 anos atrás ela desapareceu. A filha dela, a Belle, foi encontrada sozinha num carro no meio da estrada. A menina era a única testemunha, mas ela tinha apenas 2 anos. No início, o pai da Belle foi acusado, mas não havia nenhuma prova. Ele foi inocentado pela justiça. Mas as pessoas ali da cidade continuavam achando que ele deveria ser o culpado. Bom, a Belle está prestes a se formar no ensino médio, ela gostaria de esquecer de vez essa história, mas o diretor da escola, ele convence a Belle a fazer um documentário sobre o que aconteceu no passado. Bom, e durante as gravações desse documentário, a Rachel aparece. Então, essa mãe desaparecida, ela volta e, ao contrário do que todo mundo imaginava, de que ela já teria morrido, ela está viva. Ela tem uma explicação inacreditável para o seu desaparecimento, mas a Belle, a filha dela, não acredita muito naquilo ali, não. Mas por que que a mãe dela ia mentir? E mais do que isso, né? Onde ela esteve nesses últimos 16 anos? E aí a Belle, ela vai partir nessa investigação para entender porque todo mundo está agindo de uma forma estranha e ela precisa descobrir o que aconteceu, custe o que custar. Então tá aí, já está disponível. Nós temos muitos fãs da trilogia, né, que depois teve um quarto livro de Manual de Assassinato para Boas Garotas, tem adaptação disponível, então a autora vindo aí com mais um livro. Eu acho que esse daqui é livro único. Bom, e no dia 3 nós tivemos o lançamento de um romance, uma comédia romântica, só mais uma comédia romântica, da Caitlin Doyle, publicada pela Arqueiro. Eu achei a sinopse fofa, a capa mais fofa ainda, e ele vai trazer um casal que já teve um relacionamento, que acabou se separando e vão se reencontrar. Então a Molly, ela é roteirista de comédias românticas. É interessante que, apesar de trabalhar com isso, e justamente talvez por trabalhar com comédias românticas, ela tem certeza que o amor é uma fraude. Ela cometeu o erro, ela se apaixonou uma única vez no ensino médio pelo namorado dela, que era o Seth, e parece que ela deu um perdido nele na véspera da formatura 15 anos atrás. E, pelo que eu entendi, no final das contas, foi ela que partiu o coração dele. Bom, já ele acredita fortemente no amor, apesar de ser um advogado focado em divórcios. Mas ele acredita sim, está aí à procura dessa pessoa que seria sua alma gêmea. Tem muitos encontros ruins, relacionamentos precipitados. E ele sabe, no fundo, que ninguém nunca vai chegar aos pés da primeira namorada dele, que foi justamente a Molly. Bom, mas aí vai ter um reencontro da escola, a Molly e o Seth vão se encontrar, eles são obrigados a ficar do mesmo lado ali na mesa e vão acabar parando na cama. Bom, no dia seguinte, eles resolvem fazer uma aposta. Qual vai ser o destino de 5 casais daí a 5 anos? Só que o 5º casal são justamente eles. Então, eles estão apostando, provavelmente a Molly apostando que eles não estarão juntos, provavelmente o Seth torcendo aí para que eles estejam juntos. Então, a Molly tem certeza que vai dar ruim e ele promete que vai fazer ela se apaixonar por ele. Então, ele tem 5 anos para fazer a Molly se apaixonar por ele de novo, talvez. Eu achei fofo.
porque inclusive a capa ela remete a essa coisa, né? Ela mais cínica, ele mais babão ali. Achei divertido, provavelmente vou fazer a leitura desse livro no mês que vem. Bom, no dia 4, agora um suspense, um thriller de um autor que eu gosto muito. Já li 3 livros, 4 livros dele. Tô precisando retomar, eu tenho falado isso há algum tempo, que é Sussurros do Passado, do Charles Donlia, publicado pela Faro. E aqui nós temos um bebê que desapareceu. E agora esse bebê quer respostas. Bom, então a Sloan, ela é aluna do Instituto Médico Legal e no primeiro dia de aula dela, ela é designada para uma investigação na área de genealogia forense. Ela está empolgada, ela envia o próprio DNA dela para análise. A gente sabe que normalmente isso dá muito errado. A intenção dela é conhecer a fundo o potencial, né, do conhecimento das informações genéticas que estariam presentes nos seus antepassados. Só que os resultados vai ligá-la a um caso perturbador. Ela foi criada por pais afetuosos, mas ela sabe que ela é adotada. Ela tem lembranças de uma infância feliz, mas ela sempre soube que foi adotada. Só que o resultado do perfil genético dela indica que ela é a Charlotte, conhecida como bebê Charlotte, que desapareceu junto com os pais dela em 1995. Então, houve uma grande investigação, uma grande cobertura midiática, mas nada foi encontrado em relação ao desaparecimento dos 3 e esse caso acabou sendo arquivado. Bom, mas aí ela descobre a família dos pais dela, ela vai atrás deles, que são os parentes biológicos, mas eles não estão muito satisfeitos com a presença da Sloan e muito menos com suas perguntas. Ela vai fazendo descobertas, vai descobrindo que há uma série de enigmas ali envolvendo a sua família biológica e o seu passado está tentando sussurrar respostas de que ela precisa, só que ela também percebe que tem alguém disposto a manter esse segredo. Então tá aí mais um suspense mistério do Charles Donlia, gostaria muito de ler. Alguns dos livros do Donlia, eles são protagonizados por uma única investigadora, mas alguns deles são livros únicos, acredito que seja esse o caso. Bom, no dia 7, nós tivemos o lançamento de Me Chame à Meia-Noite, da Rachel Griffin, publicado pela Astral Cultural. Essa é a mesma autora de A Natureza das Bruxas, que saiu pela Rocco ano passado, 2 anos atrás, eu até fiz a leitura dele. Então, a gente tem de novo aí essa coisa das bruxas, de certa maneira. A Tana, ela nasceu com toda a sua vida definida, ela é filha da líder do coven dela, acredita que sabe tudo sobre o que acontece onde essas bruxas moram, que é na Ilha de Encantamento. Inclusive, a Tana tem um casamento marcado com o filho do governador do continente. Bom, todos esses bruxos, eles viviam junto com as pessoas sem habilidades, mas elas ficaram com medo, então todo o coven acabou se mudando para essa ilha e eles acreditam que ali estão, de certa forma, protegidos, ainda que seja um ponto turístico para as pessoas que não são bruxos. Bom, mas a Tana vai encontrar um jovem praticante de magia proibida que vai fazer com que ela reflita sobre tudo que está acontecendo em relação ao seu próprio coven, a forma como eles praticam essa magia, a forma como eles canalizam o excesso dessa magia que não é utilizada. Então, ela vai acabar se vendo ali entre ficar ao lado do seu coven, aceitar tudo que a mãe definiu para o futuro dela, ou se ela deve a lealdade ao próprio coração. Então, temos aí Me Chame à Meia-Noite. No dia 7, nós também tivemos o lançamento, que foi ontem, né? A Maldição de Prata, da Alexandra Bracken, publicado pela Galera Record. Bom, eu já comecei a fazer a leitura dele. Aqui nós temos a Tamsin. A Tamsin, ela vive com o irmão. Eles são criados por um pai adotivo. A Tamsin não tem nenhum tipo de magia, ao contrário do irmão dela. E ao contrário do pai, que não tem uma magia própria, mas ele é um esvaziador. Então, são pessoas que buscam artefatos mágicos. Então, nesse lugar, nós já tivemos bruxas há muito tempo atrás. Grande parte dessas bruxas esconderam seus artefatos mágicos. E as pessoas, na atualidade, estão em busca desses artefatos. E assim, claro que eles sabem que tem que enfrentar uma série de maldições para chegar até esses artefatos. E o pai da Tamsin, ele é um dos especialistas, então ele conhece muito de maldições. Além disso, ele tem um trunfo, que é o irmão da Tamsin, que ele tem a habilidade de desviar essas maldições.
Então eles trabalham de certa forma ali em conjunto, mas a Tamsin sempre se sentiu muito longe desse mundo porque ela não tem habilidade nenhuma. Bom, numa dessas buscas por artefatos, o padrasto deles acaba desaparecendo. Eles acreditam que foram abandonados e seguem a vida. Bom, 7 anos vão se passar, o irmão dela segue aí nessa busca de artefatos, mas coisas mais simples, nada muito complicado, porque uma busca complicada, ela demanda de investimento e de tempo. Então eles ficam ali mais em coisas simples, enquanto ela também vira uma espécie de cartomante. Mas ela tá tranquila porque ela acha que pelo menos isso dá uma certa estabilidade, eles não ficam mudando para tudo quanto é canto em busca desses artefatos. Bom, até que feiticeiras anciãs lançam um desafio, porque parece que quando o padrasto da Tamsin desapareceu, ele estava de posse ou estava próximo a buscar o anel do rei Arthur. Bom, então essas feiticeiras anciãs lançam um desafio que vão dar uma recompensa para quem conseguir o anel de volta. Então a Tamsin vai acabar se aliando, inclusive, a um rival, ao arqui-inimigo dela, que é o Emrys. E os dois vão se lançar nessa busca, inclusive vão chegar até as ruínas de Avalon. Afinal de contas, a gente está falando de Rei Arthur. E eu sei que esse artefato, ele guarda aí um segredo letal que, inclusive, pode destruir tudo que a Tamsin mais ama. Não sei se tem alguma relação com o irmão dela, porque o irmão dela tem uma magia que a gente fica de cara. Logo no início, nos primeiros capítulos, no primeiro capítulo, a gente já tem uma revelação em relação ao irmão dela que é bem bacana. Então tá aí a Maldição de Prata. Já estou fazendo a leitura, então em breve venho comentar com vocês o que eu achei dessa história. Bom, então hoje nós temos o lançamento de Difamação pela editora Suma. Aqui um livro de drama familiar com mistério, com suspense. Catherine chegou à meia-idade, levando uma vida normal, casada, tem um filho, ama emprego, adora ler nas horas vagas. O filho dela cresceu, seguiu o próprio rumo, então ela e o marido decidem se mudar para um apartamento, para uma casa menor. E enquanto ela está recolhendo ali os pertences, ela encontra um livro que se chama O Completo Estranho. Ela sabe que ela nunca leu esse livro e começa a folhear. E ela vai perceber que não é um livro de ficção. Essa história vai contar um segredo dela do passado. E ela fica em choque, porque até então ela acreditava que só ela sabia o que tinha acontecido. Pelo visto, nem o marido dela sabia o que aconteceu nesse passado. Então agora o mundo perfeito dela está desmoronando, a única esperança é encarar o que aconteceu naquele dia fatídico, mesmo que a verdade possa destruí-la. Eu fiquei curiosa porque já tem uma adaptação disponível na Apple TV, que foi adaptada para uma série pelo Alfonso Cuarón e é estrelado pela Cate Blanchett. Então, fiquei super curiosa para ler o livro, quem sabe antes de conferir a adaptação. Bom, no dia 11 nós teremos o lançamento do segundo livro de uma trilogia, de uma série, que são dos Reis de Avalier. Então é o livro 2, que é o Rei Elfo. Mas apesar de ser o segundo livro, dá para falar da sinopse dele, porque é um personagem diferente do primeiro livro, que era o Rei Dragão. Eles estão ali numa mesma confusão, então são vários reinos que estão em guerra, que vão acabar entrar em guerra contra um reino que é comandado por uma mulher sem magia nenhuma, uma rainha que odeia magia, inclusive, e ela está nessa busca aí por destruir todos esses outros reinos mágicos. Então, no primeiro livro, a gente teve o vislumbre do reino governado pelos dragões, agora a gente tem do reino, provavelmente, comandado aí e de pessoas de feéricos. Então, o Rei Elfo. Da mesma forma que o primeiro livro, nós temos o ponto de vista da protagonista que vai se unir a esse rei. Então, a Kailane, ela tem uma tia doente, ela se vê envolvida numa dívida e acaba deixando os planos dela de estudar medicina para arrumar um emprego, porque ela precisa pagar essas contas. E ela vai virar assistente pessoal do Rei Elfo. A função dela é ajudar o rei a encontrar uma esposa. E ele precisa dessa esposa para que o Conselho de Avalier acabe financiando o ataque à rainha, que é essa rainha humana sem poder nenhum, que matou toda a família dele. Então ele quer casar para convencer o Conselho de financiar um ataque a essa rainha. Claro, né? O rei é rico, lindo, e a Kailane acha que não vai ter problema nenhum em encontrar uma pretendente. Só que ele rejeita todas elas. E com o tempo ela acaba se sentindo interessada por ele. E ele vai acabar propondo um casamento falso. E ela vai aceitar.
E o grande desafio dela, então, vai ser entrar nesse casamento, já tendo sentimentos pelo rei elfo, ao mesmo tempo não permitir que ele perceba esses sentimentos. Porque uma guerra tá vindo e o foco do rei elfo é justamente essa guerra. Esse rei elfo, ele apareceu rapidamente lá em O Rei Dragão, e dizem que o segundo livro é melhor ainda que o primeiro. Gente, esse livro é uma grande farofa, assim, no sentido de que é um livro de leitura rápida, são livros bem curtos, acontecem muitas coisas, são histórias para divertir, mas elas são bem escritas. Eu gostei muito de O Rei Dragão e tô curiosa para ver O Rei Elfo, porque eu encontrei algumas pessoas na Bienal que me disseram que esse livro é muito melhor que O Rei Dragão. E como foi uma leitura divertida, tá aí, né? Quem sabe é uma leitura que vem aí. Por enquanto não tenho nenhuma data para ela, mas fiquei curiosa. No dia 15, nós teremos o lançamento de Um Encantamento Delicado, pela editora Seguinte, que tem uma capa linda, estou de olho, queria muito fazer a leitura dessa história. Aqui nós temos a Nian, que tem um talento especial. Toda roupa que ela costura é confeccionada com as melhores emoções e memórias de quem vai vestir. Então a gente imagina, né, que todas elas sejam únicas. Não é à toa que quando Kit, o príncipe de Avaland, está prestes a se casar, a Nian é convocada à corte para produzir todo o guarda-roupa real. Imagina, é muita coisa que ela vai ter que produzir. Bom, mas os nobres de Avaland são cruéis, e especialmente com uma jovem nascida em um reino pobre e rebelde, que é o caso de Nian. E o Kit é um noivo mal-humorado, temperamental, não facilita em nada o trabalho dela. Ainda assim, contra todas as possibilidades e com um casamento futuro vindo aí, algo especial surge entre eles. Só que Kit precisa cumprir seus deveres enquanto príncipe, Nian precisa voltar para casa para cuidar da família e não viver um conto de fadas. Será que vale a pena acreditar em um sentimento tão delicado? Achei fofo. Então tá chegando aí no dia 15, acho que ele tem uma pré-venda, inclusive vem com um brinde bem diferente. Bom, no dia 17 teremos o lançamento de Tudo ou Nada, da Jennifer Lynn Barnes, publicado pela Alt. É o terceiro livro de uma série de 4 que começou com a Academia dos Casos Arquivados, que eu li recentemente. É um livro de suspense e mistério jovem, mas que tem muito aprofundamento, porque aqui a gente está falando do FBI, que está reunindo ali um grupo de jovens que tem habilidades naturais. Então nós temos perfiladores, nós temos pessoas que conseguem avaliar emoções, pessoas que são muito boas com os números, né, estatísticas. Então eles formam um grupo ali com habilidades bem diferentes, mas num treinamento para futuramente resolver casos para o FBI. Então eles começam em Academia de Casos Arquivados. Eu adorei. Eu li o livro em 1 dia e meio. E vocês sabem, que me acompanha aqui mais tempo, sabe que eu tenho o costume de fazer uma agenda de leituras. Eu tô sempre lendo mais de um livro por vez, mas esse eu pulei todas as minhas metas, li realmente em 1 dia e meio, porque é muito rápido, muito fluido, tem um mistério ali que a gente vai ficando preso de tal forma que foi impossível largar. Ainda não li o segundo e eu quero ler Tudo ou Nada. Inclusive a Alt já prometeu trazer o 4º livro ainda esse ano. No dia 21, nós teremos o lançamento de um livro que eu acho que está inclusive atrasado. 3 Desejos e uma Maldição, da Laura Woods, publicado pela Verus. Inclusive ele veio na caixa da Verus, para quem assina. A Cleme é muito próxima de suas meias-irmãs, a cantora Liu e a produtora musical Serena, mas ela foge de qualquer lembrança do famoso pai roqueiro, chegando inclusive a nem ouvir as músicas. Bom, só que ela tá passando por um momento assim de Mercúrio retrógrado. Ela foi traída, abandonada pelo namorado, demitida do emprego dos sonhos e está prestes a perder o apartamento. E aí a Cleme pede ajuda para as irmãs. Numa noite de bebedeira, elas fazem uma brincadeira que é o feitiço do rompimento, inventado por elas na adolescência. Então elas fazem 3 desejos para Cleme: uma noite de sexo sem compromisso, uma alma gêmea e um trabalho que ela ame. Claro que ela acredita que isso é uma brincadeira, tá sem nenhuma expectativa e fica impressionada, porque logo passa a noite com um cara lindo e na sequência consegue um novo emprego. No entanto, a empolgação diminui um pouco quando ela descobre que sua transa casual foi, na verdade, com o astro do rock Theo Elliott, e é para ele que ela vai trabalhar. Os dois vão passar 6 semanas sozinhos em uma casa de praia isolada, enquanto o Theo termina o seu próximo álbum. Ele é um dos homens mais famosos do planeta, mas a vida dela é um desastre. Os dois começam a se envolver e a Cleme tá preocupada, porque ela sabe que a vida dela tem sido uma repetição de fracassos.
mas será que os desejos dela poderão se tornar realidade? Achei fofo, tá? Daqueles livros assim pra gente sentar, se divertir. Então, 3 desejos e uma maldição. No dia 22, a gente tem um lançamento que eu quero muito fazer leitura, já comentei dele algumas vezes aqui no canal, inclusive de lançamentos que eu queria ler para esse ano, ou livros que eu queria ler que eu ainda não tinha, que é O Herdeiro Inadequado, da Danielle Jensen, publicado pela Seguinte. É o 3º livro de uma série, mas aqui a gente tem agora um novo núcleo de casal. Então a gente teve o primeiro livro, que é A Ponte Entre Reinos, depois A Rainha Traidora, que finalizou a história daquele casal. A história, ela segue, né? A história como um todo. Então, a gente está falando de vários reinos que estão em grandes problemas ali. Então, por isso que eu acho que é bacana ler na sequência. Apesar de ser um casal diferente, é uma história que dá sequência à Rainha Traidora. Aqui nós teremos Zarra e o Príncipe de Veliant. Bom, a Zarra, ela foi criada para ser herdeira de um império, ela odeia os Veliant, que são os governantes de um outro reino, e que foram os responsáveis por acabar com toda a família dela. E a oportunidade perfeita surge quando eles recebem a informação que o Príncipe Veliant está na fronteira. Ela vai para lá e acaba encontrando um homem misterioso. Os dois começam um relacionamento, ela vai se encantando por ele, até que as identidades são reveladas. E aí ela vai ter que decidir se ela vai entrar em guerra, se ela vai ignorar completamente o coração dela, ou se ela vai se permitir um outro caminho, porque a gente vai vendo ali que o próprio Príncipe Veliant não tá muito satisfeito com os rumos que o pai dele tem tomado em relação aos outros reinos. Então, assim, essa história, os dois já aparecem no final de Rainha Traidora, e eu tô bem curiosa, porque eles começam com essa trope, né, de inimigos para amante. E assim, é claro que a gente imagina que eles vão reavaliar a posição dos dois em relação a essa possível guerra, mas vai ser um caminho interessante aí. No dia 25, nós teremos o lançamento de um autor nacional que eu sou muito curiosa para ler. Inclusive, eu já tenho um livro dele aqui na estante, tem um outro livro publicado também pela Darkside na minha lista de desejados, que é Serpentes e Serafins, do Enéas Tavares. Apesar de não ter lido nenhum livro dele, eu só ouço elogios. Aqui nós teremos um livro, um romance em que anjos misteriosos e demônios alquimistas guiam rumo ao juízo final. É o primeiro romance contemporâneo do Enéas Tavares, autor de Partenon Místico e Lição de Anatomia. O protagonista dessa história é o Alex, um comerciante de arte sacra que está sempre em busca de novos objetos. Enquanto percorre cidades e paisagens europeias, ele vai descobrir um outro mundo em que anjos procuram respostas, demônios subvertem perguntas e ainda tem uma mulher enigmática que pode ser a chave para resolver uma série de mistérios. Então a gente tem uma série de referências que vão desde as obras de Anne Rice, Atmosfera de Asas do Desejo, até Sapiens, um romance que integra cinema e literatura, artes visuais e livros sacros, ciência e tratados de magia. Fiquei super curiosa e ainda por cima parece que a edição tem traços, ilustrações do artista Vasilios Baviokos e um projeto gráfico também especial para a história. Então tá aí um lançamento que eu gostaria muito de ler, conhecer a escrita do autor. No mesmo dia, no dia 25, teremos o lançamento de Uma Correnteza Sufocante, agora um livro de fantasia único, sáfico, da Alison Saft, que é a mesma autora de O Encantamento Delicado, que está saindo pela Seguinte. Então nós teremos 2 lançamentos da autora vindo aí por editoras diferentes. Aqui nós temos a Lorelei, que é uma folclorista de temperamento explosivo, inteligência aguçada, e ela está numa expedição que busca um local que tem uma magia lendária. Essa fonte mágica promete um poder incalculável e o rei, que provavelmente está financiando essa expedição, quer usar esse poder para garantir o domínio dele. Bom, a Lorelei está determinada a usar essa oportunidade para atingir o seu sonho, que é se tornar uma naturalista, mas coisas acontecem e acaba que justamente a líder e a mentora dela, que é Ziegler, é assassinada nos seus aposentos a bordo do navio. Bom, só restam os 5 companheiros de expedição restantes como possíveis culpados, e a única que parece a mais inocente deles é justamente a rival acadêmica da Lorelei, que é a Sylvia.
Bom, a Lorelai está à frente da expedição agora, ela acaba ocupando o lugar da sua mentora e ela vai juntar forças com a Sylvia, mesmo que a contragosto, então inimigos para amantes, para descobrir a fonte dessa magia e o assassino. Bom, então uma história que vai envolver essa aventura no navio, aventura marítima, vão encontrar criaturas místicas, mortais, vão precisar resolver esse mistério e ainda por cima vão precisar resistir ao sentimento que vai brotar entre as duas. Então, no dia 25, uma correnteza sufocante, uma capa também bem bonita. No dia 28, um suspense mistério da Freda McFadden, que parece que está escrevendo um livro atrás do outro. Eu li A Empregada, que saiu pela Arqueiro, agora tem A Professora, que vai ser lançado pela Record. Eu peguei, obviamente, pelo título, né? Fiquei curiosa por conta de ser a professora. Provavelmente devo ler esse livro em novembro, no mais tardar em dezembro. Então aqui nós temos uma professora que é a Eve, que tem uma vida boa. Tem um emprego estável, uma bela casa, um marido lindo, tudo parece perfeito. Bom, só que no ano anterior houve um escândalo nessa escola envolvendo um amigo dela, que também é um professor, que teria tido um caso com uma aluna do ensino médio, a Eri. E por causa dessa polêmica, ele acabou pedindo demissão. Nada ficou esclarecido. A Eve suspeita que tenha mais por trás dessa história, mas as coisas caminharam. Só que essa aluna não é confiável, ela mente, magoa as pessoas e destrói a vida dos outros. É o que fica da história toda. Então, a vítima acaba sendo culpada de todos os problemas. Só que ninguém conhece a verdadeira Eri. A adolescente guarda segredos que podem arruinar a própria vida e vai fazer de tudo para que ninguém descubra. Então, assim, interessante, porque a gente está falando de um mistério que envolve um professor e uma aluna. Essa aluna esconde segredos, mas a gente está tendo o ponto de vista da Ivy, que parece não ter nada a ver com a história. Será que não tem? E no dia 30, para quem gosta muito dos livros da Antofágica, nós teremos o lançamento de São Bernardo, do Graciliano Ramos. A Antofágica vem com livros belíssimos. E por conta de todo o cuidado que eles têm, não só com... São livros em capa dura, numerados, com muitas ilustrações, conteúdo extra, e portanto são mais caros. Então sempre vale a pena ficar atento à pré-venda. Inclusive esse livro está com preço de R$52. Ele geralmente vem aí com 30%, 40%, 50% de desconto em relação ao preço que vai ficar depois do lançamento. E aqui a gente vai ter a história do Paulo Honório, que acabou se tornando o dono da Fazenda São Bernardo, em Alagoas. Ele trabalhava nessa fazenda, é um sujeito cascudo, grosseiro. Ele começa como um humilde funcionário da fazenda e anos depois ele vai acabar comprando do seu ex-patrão. E a passagem de empregado a empregador, ela vai reverberar enormemente no narrador, que é o Paulo, que passa a ver tudo e a todos à sua volta pela ótica da divisão do trabalho. O próprio Graciliano Ramos, ele falou que o protagonista era um criminoso, um resumo de certos proprietários rijos existentes no Nordeste. Um tipo vermelho, cabeludo, violento, de mãos duras, sujas de terra, acostumado a bater nos seus empregados. Então é um relato de um homem ambicioso, retrato da desigualdade econômica e social de um país onde a posse da terra significa poder absoluto. Então tá realmente lindo. E se você gosta das edições da Antofágica, é um ótimo momento para adquirir São Bernardo. No dia 31, os 2 últimos lançamentos da editora Rocco. Então a gente vai ter uma fantasia, uma comédia fantástica e um romance. Então o primeiro é a música lenta da Rainbow Rowell, que é uma autora que eu gosto muito. Então tá vindo aí pela Rocco. No colégio, todos pensavam que Shiloh e Carrie acabariam juntos, exceto os dois. Então, é uma amizade que começa na escola, são aliados, passam verões inteiros sentados nos degraus da varanda, sonhando com o futuro. Os dois pretendem sair de Omaha. A Shiloh vai para a faculdade e se tornaria atriz, o Carrie vai para a marinha. Eles se prometeram que a amizade nunca acabaria e, de fato, ela vai para a faculdade, ele vai para a marinha, mas tudo mudou. Bom, só que a Shiloh tá com 33 anos, já se passaram 14 desde a última vez que ela conversou com o Carrie. Ela se casou, se divorciou, teve 2 filhos e voltou a morar com a mãe. A vida dela não saiu nada como planejado. Ela vai ser convidada para o casamento de um velho amigo e a única coisa que ela pensa, né, que ela consegue imaginar é como vai ser o reencontro dela com o Carrie. E ficam as perguntas, será que ele vai querer vê-la depois de tudo que aconteceu?
e parece que a resposta é sim, sim e sim. Então o livro é uma história de duas crianças que se apaixonam antes mesmo de saber o significado disso, de dois amigos que se afastaram, de dois adultos que se sentem perdidos. Eu achei fofo, né? Então a gente tem aqui uma história de segundas chances. Gosto muito da escrita da Rainbow Rowell e provavelmente vou fazer a leitura do livro. E o último é o que eu chamei de comédia fantástica, porque é uma fantasia e que parece que vai dar aí boas gargalhadas. Então, Garras, da Liz Vilas Boas. Aqui nós teremos a Diana, é uma bruxa da alta sociedade, com passado carregado de maldições, inimigos que estão dispostos a acabar com ela. E ela precisa de um casamento por conveniência, mas precisa ser alguém poderoso bastante para colocar esses inimigos dela para correr. E ela vai encontrar isso justamente em um lobisomem. O Edgar é o candidato perfeito, ele domina o submundo dos negócios, ele é brutal, é inteligente e a sua imunidade a feitiços o torna irresistível aos olhos de Diana. Embora seus caminhos a princípio não se cruzariam, ela é da alta sociedade, ele é do submundo, eles têm mais em comum do que imaginam. Ambos são ferozes, ambiciosos e dispostos a qualquer coisa por vingança e poder. As coisas começam como um contrato frio, calculado, com armas e dinheiro na mesa. Mas o coração vai entrar em jogo e será que eles vão conseguir se manter no controle? Eu achei a capa belíssima, tá aí na pré-venda, ele vem ainda com um cardzinho, com uma outra ilustração, é outra história que provavelmente eu vou fazer leitura no mês que vem. Bom, foram essas as histórias, então nós temos suspense e mistério, jovem, adulto, fantasia, romances, comédias românticas. E me diz, gostou dessas indicações? Ficou curioso? Tá com vontade de ler algum desses livros? Deixei de colocar algum livro, algum lançamento que você tá acompanhando aí para o mês de outubro? Bora conversar um pouquinho? Lembrando que eu vou deixar todos os links desses livros na Amazon aqui na caixa de descrição. Usando o meu link você me ajuda bastante, eu recebo uma comissão e hoje é a minha única forma de monetizar o canal. Além disso, peço uma gentileza para você hypar esse vídeo. O Google agora está com essa nova funcionalidade. Você pode hypar alguns vídeos sem pagar nada por isso. E esse é um canal que está crescendo devagarzinho. Mas eu preciso muito da ajuda de você. Se você me acompanha, gosta do conteúdo, é só apertar lá o hypar, que vai fazer com que o YouTube entenda que é um vídeo que pode ser levado aí para outras pessoas. Então, bora me ajudar mais nessa também. Muito obrigada se assistiu até agora, te desejo ótimas leituras e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!